ouvi um jovem de certa religião nas mídias falar uma língua estranha. E ele diz que essa é a língua de Deus. Mas nós precisamos nos perguntar: por que Deus falaria uma língua que ninguém entende? Ou que apenas alguns privilegiados afirmam compreender? Isso não é coerente. Há, no mínimo, um engano aí. Porque quando olhamos para Jesus, que é o maior representante de Deus na Terra, ao ponto de afirmar: eu e o Pai somos um, percebemos algo muito claro. Jesus falava de modo a ser entendido por todos. Quando ele falava com pescadores, usava a imagem do cotidiano dele. Eis que ele saiu a pescar. Farei de vós pescadores de homens. Quando ele falava com mulheres, falava do fermento, do levedar da massa, da mulher que ofertou apenas uma moeda, e era tudo o que tinha. As mulheres conheciam bem as agruras financeiras da casa, o peso do sustento, o valor do pouco. Quando falava com os doutores da lei, perguntava: o que está escrito? Como lês? Porque eram eles os que sabiam ler naquela época. Jesus ensinava sempre a partir da realidade de quem o escutava. Ele não falava para confundir, falava para alcançar. E a própria comunicação, como nós a entendemos hoje, reforça isso. Estudos e mais estudos mostram a importância de sermos claros naquilo que queremos comunicar. A palavra comunicação vem do latim communis, que significa tornar comum. Comum é o comunicar, é o transmitir uma informação de modo que ela seja compreendida. Se nós entendemos tudo isso, então a pergunta que se impõe é: por que acreditamos que Deus não sabe disso? Por que aceitamos a ideia de que Ele, que tem uma mensagem capaz de salvar vidas, de iluminar o espírito, falaria de forma truncada, numa língua que ninguém entende? E se alguém diz entender, isso ainda poderia ser apenas uma coisa da cabeça da própria pessoa. Isso não é coerente. Se você ficar até o fim, vai entender se Deus precisa de tradutores exclusivos, se precisa de códigos secretos, se precisa de aplausos vazios. Te convido a ficar comigo até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com aquele amigo que precisa entender melhor esse assunto. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. O idioma de Deus começa na compreensão. Se Deus deseja se comunicar com os seus filhos, por que falaria uma língua que ninguém entende? Essa pergunta não é teológica, é apenas lógica. Quando olhamos para Jesus, que é o representante de Deus na Terra, percebemos algo fundamental. Ele sempre se fez entender. Com pescador falou de redes e peixes, com mulheres falou de fermento, moedas, da vida doméstica. Com doutores da lei, perguntou se eles entendiam aquilo que estavam lendo. Essa pergunta é importante, porque embora os doutores da lei fossem as pessoas que sabiam ler, Jesus pergunta como é que eles interpretavam o que liam. Porque tem muita diferença entre nós lermos algo e entendermos o que lemos. Se até nisso Jesus tinha cuidado do entendimento, imagine na fala. Ou seja, Jesus não falava para impressionar, falava para alcançar, falava para ensinar. E aqui surge a primeira pergunta para você
Deixe nos comentários. Meu amigo, comente, por favor. O seu comentário é muito importante. E aquilo que você escrever, eu vou ler. E vou responder se houver necessidade. Mas, por gentileza, comente, compartilhe, deixe o like, se inscreva. Se você conhece, se você já viu algum outro vídeo do meu canal, você já entendeu que eu não estou aqui para brincar. A minha ideia é trocar reflexão. E a cada vídeo que nós refletimos sobre aquele assunto, a gente sai melhor. Vocês e eu. Me ajude. Comente, compartilhe, dê like, se inscreva no canal. Comunicação não é falar muito, é falar bem. Como eu disse, comunicação provém do latim comune, que significa tornar comum. Então, comunicar não é emitir sons, não é produzir palavras bonitas, não é criar mistério. Tudo isso são ferramentas, mas necessariamente não é comunicação. Comunicar é tornar a mensagem de forma que qualquer pessoa, com qualquer nível cultural, possa entender o recado. A comunicação só acontece quando a mensagem é recebida e compreendida. Isso desmonta uma crença perigosa, a de que basta falar em nome de Deus. Se ninguém entende, se não há clareza, se não há transformação, não houve comunicação, houve uma encenação. A comunicação não significa apenas enviar uma informação ou mensagem. É preciso que o destinatário da informação a receba e a compreenda. Essa pergunta é necessária e o seu comentário é preciso. Se a espiritualidade é libertadora, por que ela precisa ser obscura? Já se inscreveu no canal? Não? Faz isso agora. Obrigada. Para termos uma boa comunicação, é preciso fazer de tudo para eliminar ruídos. Você sabe quais são os elementos da comunicação? Nós precisamos de um emissor, que é quem fala, precisamos da mensagem. Para isso, nós usaremos um canal, que é um meio condutor dessa mensagem. Pode ser um discurso oral, isso que eu estou fazendo, escrita, pode ser um vídeo e pode ser, inclusive, não verbal. Eu posso... Vejam o Mr. Bean, aquele ator, ele faz vídeos inteiros sem uma única palavra e nós entendemos tudo. Porque ele tem uma boa comunicação. Precisamos do receptor, que é o ouvinte, a quem a mensagem se dirige, é o destino final da comunicação. Esse ouvinte precisa decodificar, isto é, traduzir a mensagem para que ela possa ser compreendida pelo nosso ouvinte. O nosso ouvinte precisa nos dar um feedback, quer dizer, nos dar um retorno, para saber, para ver se a compreensão foi compreendida, Não sei outra palavra, né? para ver se aquilo que eu falei foi entendido ou não. E o que é o ruído? Deixe seu comentário. O que é ruído na comunicação para você? Ruído é uma perturbação indesejável que tende a deturpar, distorcer ou alterar de maneira imprevisível a mensagem transmitida.
No caso do vídeo de hoje, é essa bendita língua de Deus que ninguém sabe o que é. E aqui surge um ponto crucial. Ruído não é só barulho externo. Ruído acontece quando achamos que o outro entendeu, quando supomos compreensão, quando falamos sem checar o retorno. Uma coisa muito importante na comunicação e que dificulta muito o entendimento das coisas. As ideias estão dentro de nós. As palavras provocam ideias, mas não levam as ideias consigo. Ou seja, o que sai da minha boca não entra igual na sua mente. O que você está entendendo deste vídeo não é necessariamente o que eu estou falando, e sim a sua história de vida. Doido isso, mas é verdade. Você entende o que eu falo conforme a sua história de vida, que é diferente da minha. E isso é grave no campo espiritual. Porque quando alguém fala algo confuso e diz que é coisa de Deus, ela transfere o erro para quem escuta. Uma pergunta dura, mas necessária. Será que isso é espiritualidade? Ou fuga da responsabilidade? Tanto de quem fala, quanto de quem ouve. Deixe a sua opinião, seu comentário. O que está escrito? Como lês? É uma pergunta de Jesus que está em Lucas 10, 26. São duas coisas diferentes. O que está escrito? Letras, palavras. Como lês? É a interpretação dessas letras, dessas palavras, do diálogo, do contexto. E aqui entra a ideia do contexto. Vou dar uma ideia do contexto. A palavra silêncio, por exemplo. A palavra silêncio pintada na rua, no chão, no asfalto, não significa nada. Até porque a gente nem vai perceber. Vai passar por cima e não vai ver. Na parede de um hospital, significa respeito ao enfermo. Em um templo religioso, significa que silêncio é também uma prece. Veja que a palavra é a mesma. O sentido muda conforme o contexto, conforme onde essa palavra está inserida. Ela terá um sentido diferente. Isso nos leva a outra pergunta incômoda. Será que estamos ouvindo apenas palavras ou buscando o espírito da mensagem? Com relação a este vídeo, o que está te chamando mais atenção? Deixe seu comentário. A letra mata e o espírito vivifica. Quem disse isso foi apóstolo Paulo. Não basta repetir palavras, versículos ou fórmulas. O conhecimento e a mensagem de Jesus assemelham-se a um iceberg. O que está escrito no versículo bíblico é apenas uma parte daquilo que fica submerso. Por isso, não devemos perder tempo com línguas estranhas. Jesus não perdeu tempo com isso. Ele foi claro, objetivo. Quem se apega apenas à superfície corre o risco de perder o essencial. Pergunta-chave. Se entendemos tudo isso,
por que acreditamos que Deus falaria de forma truncada? Essa pergunta desmonta a lógica da espiritualidade inacessível. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Aqui o assunto muda de tom. Deixamos de ser explicativos para nos tornarmos confrontadores. O erro não nasce fora. Ele encontra ressonância em nós. Ninguém é enganado por algo que não deseja. No livro Religião dos Espíritos tem uma frase que diz: não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérola, mas sim ofertando-lhes a percepção do leve bocado, sangrento ou alguma concha de milho. A metáfora dos animais é clara. O peixe não morde isca de ouro. O cavalo não se interessa por pérola. Cada um é tentado conforme as suas próprias imperfeições. Se pergunte: o que em mim precisa ser alimentado para que eu aceite certas mensagens? Deixe seu comentário e, se ainda não é inscrito, já aproveite para se inscrever. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. Acreditamos em quem nos exalta. Seguimos quem confirma nossas ilusões. Aceitamos sugestões que alimentam a cobiça. Aqui cai por terra a ideia da vítima espiritual. Falsos profetas não nos dominam, nós os escolhemos. Isso é desconfortável, mas é libertador saber. A autoridade espiritual não nasce da condição, mas da conduta. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Esse é um dos trechos mais fortes do livro que te indico para leitura. E isso não é publi. Ainda não faço publi. O texto afirma: ilusão admitida é nossa própria ilusão. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. Não existe neutralidade moral. Se eu aplaudo o que não entendo, participo daquilo que sustento. Mais uma pergunta. Reflita e responda nos comentários. O que eu tenho validado em nome da fé sem reflexão? Compartilhe esse vídeo. Não tenha medo. Compartilhe. Você há de convir comigo. Tem muito material para refletir aqui. Procuremos o mestre dos mestres como sendo a luz do nosso caminho. O texto encerra com o critério mais seguro, procurando o verdadeiro mestre, que é Jesus, nosso irmão, Filho de Deus, Pai de todos nós. Aprenderemos, sem sombra de dúvida, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Humildade, serviço, amor prático e coerência entre fala e vivência.
Não é o fenômeno, não é o idioma exótico, não é o mistério. É o efeito moral. É a vida cristã. Talvez o maior risco espiritual do nosso tempo não seja negar Deus, mas usá-lo como desculpa para não pensar. Deus não precisa de tradutores exclusivos, não precisa de códigos secretos, não precisa de aplausos vazios. Ele fala no idioma da consciência, da responsabilidade, do amor que transforma. E talvez a pergunta que fique seja: estou buscando entender ou apenas concordar? Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu sou a Mari e esse é o canal Palavra Crítica. Até!